Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Richard Braz e você está no Brava Terra. Este é o primeiro vídeo do ano e já de primeira mão quero desejar a todos um próspero e feliz ano novo e muita viagem para vocês. A você que já é inscrito do canal, o meu muito obrigado por estar conosco até agora, e a você que está chegando, seja muito bem-vindo. Como vocês viram no ano passado, o canal ganhou uma nova cara. Eu segmentei para o ramo de turismo e por isso eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre as principais diferenças entre viajar de ônibus e de avião. Qual a melhor opção? Todo início de ano a gente se pergunta o que é melhor e acaba empurrando com a barriga e adiando aquela tão sonhada viagem. E no vídeo de hoje eu quero te ajudar a destravar suas viagens de 2026. Hoje eu vou te mostrar as principais diferenças entre os dois meios de transporte e como escolher o melhor para a sua viagem. Se você ama o turismo, gosta de planejar viagens e viajar gastando menos, aproveitando mais, você está no lugar certo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que ônibus e avião não são concorrentes. Eles são apenas opções diferentes para perfis diferentes, distâncias e objetivos diferentes. E sim, não podemos ignorar que eles são um ponto-chave e fazem diferença na experiência do turista. O comparativo principal são os custos da viagem. Quando falamos de preço, obviamente o ônibus costuma ser a opção mais em conta e mais acessível, principalmente para viagens de curta distância. Já o avião pode ser a melhor opção para compra antecipada para viagens de longa distância. Você tendo isso em mente, você já tem 50% do seu caminho andado. Tempo e deslocamento é uma questão que influencia diretamente no nosso bem-estar e no sucesso do nosso roteiro. Claro, como eu já disse, o avião ganha na questão do tempo, só que a gente precisa considerar alguns pontos muito importantes. Na compra dos pacotes aéreos, a gente precisa considerar o deslocamento até o aeroporto, o check-in, as filas de embarque, os atrasos no voo e até mesmo cancelamento de voos. E também, um que quase ninguém fala, a troca de portão de embarque. Tudo isso influencia no tempo. O ônibus, ele leva mais tempo na estrada, mas o embarque ele é mais simples e menos burocrático. Agora o ponto-chave do vídeo, o conforto e a experiência. O ônibus ele oferece uma experiência mais contemplativa. O turista ele tem mais um contato visual com a natureza. Ele tem algumas paradas no caminho e ele pode estar conhecendo novos lugares através do trajeto, dependendo do tempo de parada dos ônibus. Eu acho super legal. E o principal sobre o viajar de ônibus é também o network, o contato com as pessoas que quase ninguém fala. Esse tipo de contato com pessoas geralmente não tem muito no avião porque as pessoas não gostam de ser incomodadas. Daí você já sabe então assim que o avião já é uma coisa muito mais rápida, menos contemplativa e a experiência do usuário ela quase não existe. Diferente do que muitos pensam, o ônibus tem sim ar-condicionado, é super gelado, tem que levar a cobertinha, porque como a viagem demora mais, costuma ficar bastante gelado. Então o ônibus também tem ar-condicionado, assim como no avião, e muita gente não sabe disso. Acha que é estressante, mas não é. Eu super aprovo, fiz o mesmo percurso para a região dos lagos de ônibus e de avião. E acredite, as duas experiências foram maravilhosas. Então já desmistifica aí na sua mente de que um é ruim e de que o outro é bom. É como eu falei, depende muito do seu objetivo e principalmente do seu tempo de viagem, ou do quantos dias do seu pacote está incluso. Então pensa bem na hora de escolher. Se você vai ficar poucos dias, é ideal que você vá de avião para você chegar mais rápido.
Se você vai ficar bastante dias, talvez seja legal escolher o ônibus para você estar tendo uma experiência mais eclética, mais contemplativa e estar conhecendo mais lugares. A acessibilidade e o alcance do turista. Já falei sobre isso, mas só voltando um pouquinho atrás, essa questão ela influencia um pouquinho no tempo. Os aviões, eles conectam apenas grandes centros. Então, quando ele vai de um aeroporto a outro, ele não chega em determinados locais, diferente do ônibus que vai para lugares que o avião não chega. Então, às vezes isso interfere bastante no tempo e aí você também pode estar perdendo algumas coisas. A gente precisa lembrar que dependendo do local que a gente vai, de avião, chegando lá, a gente tem que pegar uma outra condução, um transfer talvez, para chegar até a cidade desejada, para chegar até a pousada ou ao hotel de destino. Então esse ponto deve ser sim muito considerado. Tem grandes centros que são 3, 6, 9 horas do destino final do turista, então tem sim que considerar esse ponto. O Brava Terra tem um compromisso muito grande com a preservação do meio ambiente, então eu não poderia deixar esse item de fora, que é o impacto ambiental de tudo isso. Qual polui mais, qual polui menos? Este é um assunto muito complexo, então isso é assunto para uma outra ocasião ou para um especialista da área. Mas eu peguei aqui os tópicos principais que dá para você entender um pouquinho melhor sobre os impactos ambientais sobre viajar de avião e viajar de ônibus. Os aviões, eles emitem mais CO2. O CO2 é o quê? O gás carbônico. E por que os aviões emitem mais CO2? Principalmente porque eles viajam em longas distâncias. E também porque os ônibus, eles concentram um menor número de passageiros. E ele viaja por médias e curtas distâncias. O avião também é considerado um poluente maior, porque na decolagem e no pouso ele emite um pouco mais de gás carbônico. E também principalmente por conta dele estar voando nas alturas. Então o impacto de CO2 na atmosfera, no meio ambiente é maior. Então se isso é importante para você, fica essa informação. Já estamos na metade do vídeo, quase caminhando por final, então para você que está chegando agora, eu vou estar dando um pequeno resumo sobre o que estamos falando. Para que cada meio de transporte no turismo é ideal? Estamos falando de avião, pacotes aéreos, ou o turismo de ônibus, que é a famosa excursão. Se você busca economia, flexibilidade e um turismo de experiência, o ônibus ele é a melhor opção. Agora, se o seu foco é tempo, viagens de longas distâncias e uma otimização do seu roteiro, o avião faz mais sentido. Viajar bem não é sobre o meio de transporte que você escolhe, mas é sobre escolher o que faz mais sentido para você, para o seu bolso e para o seu estilo de vida. E ao longo desse ano eu vou te ajudar a fazer escolhas cada vez mais inteligentes. E agora, para finalizar o vídeo, vou falar mais um pouquinho da parte econômica no trajeto da viagem, para que você já fique munido de informações para começar a planejar a sua primeira viagem de 2026. Agora eu vou largar minha colinha e vou tentar explicar para você essa parte baseada nas minhas experiências. Quem viaja de avião geralmente faz a compra antecipada e parcelada. Então quando chega no dia da viagem, provavelmente já tenha até terminado de pagar o pacote que na sua grande maioria já vem incluso as hospedagens. Mas no trajeto ainda existem muitos gastos a ser considerados. O primeiro é o deslocamento de casa para o aeroporto, que em sua maioria também é de táxi ou de Uber. E chegando no aeroporto se depara com valores altíssimos de alimentação. E aí às vezes a ansiedade bate, você vai com um tempo muito antecipado para chegar no aeroporto, e deve sim chegar no aeroporto antes do voo, bem antes,
porque tem que fazer check-in, tem que encontrar o portão de embarque. Tem todo um procedimento a ser feito que, se você chegar em cima da hora, você acaba perdendo o voo. E se o seu voo não for reembolsável, a sua experiência já era. Pronto, você pegou, embarcou, entrou no avião. No avião você geralmente não vai ter gastos, porque existem alguns lanchinhos que são oferecidos ali e o tempo de voo, se não for de longa distância, é bem rápido. Mas aí você chega no seu destino e, ao descer do avião, você tem que pegar um transfer até o seu hotel. E se o seu transfer não tiver incluso no seu pacote, já começa a ter dor de cabeça, porque transfer não é barato, pessoal. E por falar de transfer, eu já recomendo que, se você fechar um transfer na sua viagem do aeroporto para o seu hotel, você já tenta combinar com o motorista para fazer o seu transfer de volta, porque aí você vai ter um pequeno desconto. Então daí você tira que é muito importante escolher empresas credenciadas, empresas já do mercado, para estar fazendo o seu transfer com segurança e para você não estar sendo lesado. A segurança da gente vem em primeiro lugar. Geralmente quem viaja de ônibus compra passagem na hora, na rodoviária, ou vai de excursão. A diferença de valores é mínima. Eu particularmente acho que os valores de passagem são muito parecidos com o valor das excursões. Só que o grande diferencial é que, quando você viaja de excursão, a sua hospedagem e o seu café da manhã já está incluso no seu pacote de excursão. E os únicos gastos que você tem de ônibus é as paradas para alimentação, e que também não costuma ser baratas, mas você não tem o gasto com o transfer. Então isso vai depender muito do que você gosta de comer e do quanto você gosta de comer. Dependendo do seu destino, o ônibus faz muitas paradas, mas ele vai direto para sua pousada. Existem algumas cidades que ela não permite que o ônibus entre na cidade, por conta do trânsito, do grande fluxo de turistas, principalmente se for uma cidade turística. Então o ônibus vai te deixar num local, numa espécie de garagem, e de lá você vai ter que pegar um táxi para a sua pousada ou para o seu hotel. Então agora você já sabe quais são os gastos durante o trajeto de uma viagem, tanto de avião quanto de ônibus. Então o recomendado é que você comece a fazer suas pesquisas de pacotes aéreos e também esteja pesquisando por agências de turismo que trabalham com excursão. E aí você consegue começar a fazer uns comparativos de valores para o destino que você quer ir e começa a anotar. Inclusive, a dica que eu dou é que você faça essa pesquisa em horários e datas diferentes e com pousadas diferentes, para você estar conseguindo já começar a organizar o seu roteiro e preparar o seu bolso de forma eficiente. Um ponto muito importante nesse grande início é não ter pressa. A pressa, com certeza, é inimiga da perfeição. Não saia escolhendo qualquer coisa. Procura referências, recomendações, aprovações, comentários na internet sobre os meios de transporte, sobre as pousadas, sobre os hotéis. Procura tudo certinho, se informar e ver as avaliações, para você não ter uma viagem ruim e não ter problema durante o seu roteiro. Bom, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Se esse conteúdo te ajudou, eu quero pedir mais uma vez, como presente de Natal e Ano Novo, que você se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários qual você prefere: ônibus, excursão ou avião, pacote aéreo.